E aí, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, seja muito bem-vindo, tanto aqui na minha página no Facebook, também como no YouTube. Meu nome é Dalila Menezes, sou fisioterapeuta e fibromialgica e hoje vou gravar mais um vídeo aqui especialmente para você. Então, se você ainda não me conhece, aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like, ativar as notificações e compartilhe com seus amigos e amigas que têm fibromialgia. E antes de falar sobre o assunto, roda a vinheta. Então, meus amores, hoje eu vou falar sobre a maior dificuldade que eu tenho passado por ter fibromialgia. Eu acho que esse vídeo vai ser um daqueles que você vai se identificar muito. E, por favor, não se preocupem com os barulhos que vocês vão ouvir. Meus cachorros, eles se empolgam sempre que eu tô gravando, não sei porquê. Mas, enfim. Gente, antes de falar sobre o tema que eu tenho para falar a respeito, também tenho algumas novidades para falar para vocês, principalmente sobre os projetos de lei. Tem muita gente entrando em contato comigo para enviar projeto de lei. Ontem eu já enviei de novo, já conversei com o vereador Henrique, de uma cidade do interior de Minas Gerais, Henrique Manquinho. E assim, estou conversando com alguns outros deputados e vereadores a respeito dos projetos de lei. Então, se você precisa entender melhor o projeto de lei ou quer que eu faça uma palestra na sua cidade, eu vou deixar o número aqui embaixo, tá bom? Estou disponível para falar a respeito da fibromialgia, não apenas porque eu sou fisioterapeuta, mas também porque eu sou fibromialgica e nada melhor do que alguém falar a respeito daquilo que tem, né? Porque na teoria é muito diferente da prática clínica e da vivência da pessoa que tem fibromialgia. Mas a outra novidade também que eu tenho para falar a respeito é sobre o tratamento com laser e ultrassom. Na verdade, eu e o Dr. Antônio Aquino, lá de São Carlos, da Clínica Iluminari, ele é pesquisador da USP de São Carlos, e junto com o Guilherme, também da Clínica Iluminari, a gente vai proporcionar um curso para fisioterapeutas e para alunos. E esse curso vai ser assim incrível para você agregar ainda mais conhecimento na sua área científica. E assim, nos próximos dias eu vou estar colocando todas as informações nas minhas redes sociais, em todas, tanto no YouTube quanto no Instagram e Facebook, tá bom? Vou deixar todas as redes sociais aqui na descrição, aqui nesse vídeo. Se você quiser saber mais a respeito, só tenha um pouquinho de paciência que eu vou divulgar tudo nas redes sociais, ok? Bom, bora lá! Como eu disse para vocês, eu vou falar a respeito das maiores dificuldades que eu tenho enfrentado por ser fibromialgica. E assim, quando eu descobri a fibromialgia, lá em 2013, quase início de 2014, assim que eu comecei a faculdade de fisioterapia, eu comecei a ter vários sintomas assim que foram se aflorando ainda mais naquele tempo. Como eu sempre digo, eu creio que eu era uma criança fibromialgica por todos os sintomas que eu já tinha e assim, nunca ninguém descobria de fato aquilo que eu tava, né, sofrendo com dores, com sintomas, e sempre era falado sobre as dores do crescimento. Eu passei por alguns períodos muito difíceis na minha vida, principalmente relacionado aos relacionamentos, também a divórcio, e isso me afetou assim muito, e foi bem no período que as dores acabaram se intensificando ainda mais. E quando eu tive o diagnóstico em 2014, eu tive o diagnóstico... Meus cachorros hoje estão terríveis, gente. Eles amam frio, tanto quanto eu. Então eles ficam assim, loucos, eles ficam eufóricos no frio. Me desculpem pelo barulho. Então, eu sempre cresci com dor e foi muito difícil viver com dor todo o período da escola, o período que eu entrei também para a vida acadêmica.
E quando eu tive o diagnóstico, foi assim, só o diagnóstico mesmo, sabe? Quando você vem assim, sem informação nenhuma, foi isso que aconteceu comigo. Eu não tinha informação de nada do que era fibromialgia. Minha sorte é que eu tinha tido uma aula antes, né, a respeito, bem no dia que eu acabei desconfiando mesmo que eu tava com a doença. E aí eu fui pesquisar o que fazer para melhorar. Sabia que as medicações eram assim super difíceis de poder controlar os sintomas, porque não tem uma medicação específica, é passado remédio para dor, até morfina as pessoas chegam a tomar porque o nível de dor é assim insuportável e aquela coisa toda que vocês já sabem, eu sempre venho falando nos vídeos. Então, quais foram as minhas maiores dificuldades depois que eu tive o diagnóstico? Eu vou citar algumas das dificuldades que eu tive, tá? Eu até fiz uma listinha aqui para não esquecer, porque vocês sabem que a fibrofog é terrível, né? Então, bora lá. A primeira maior dificuldade que eu tive e o impacto que a fibromialgia causou foi acerca dos relacionamentos. Lembra da frase que eu sempre falo, que a fibromialgia ela é uma peneira e só vai ficar do nosso lado quem realmente nos ama? Pois é, assim que eu descobri a fibromialgia, meu namorado não quis mais nem saber, e eu dei graças a Deus também, porque foi um livramento, foi maravilhoso. Então, assim, tudo aquilo que é para sair da nossa vida, que, sabe, não acrescentem nada, que saia, né, e para que coisas boas possam entrar, coisas boas possam vir para a vida da gente. Então, foi, assim, o primeiro impacto que eu tive. O segundo impacto foi eu perdi meu emprego. Quando eu falei do diagnóstico, eu não imaginava que alguém poderia me mandar embora por eu ter fibromialgia, mas no tempo o meu ex-patrão ele entendia muito a respeito da fibromialgia, porque ele também era um profissional da área da saúde, e isso foi o que me deixou mais triste. Eu falei, poxa, ele entende o que é fibromialgia e por que que ele me mandou embora? Aí que eu fui entender que a fibromialgia é tão complexa que teriam dias onde eu ficaria bem e, infelizmente, na maior parte dos dias eu não estava bem. Eu trabalhava sentada como secretária, então era muito complicado eu ficar muito tempo sentada e eu realmente trabalhava sentada e ainda estudava. Eu saía da faculdade e ia direto para o emprego. Então eu ficava sentada das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite. E então a vida era super sedentária, eu sofria muito, né, com as dores da fibromialgia e assim, tudo só foi para atrapalhar. Aí eu saí do emprego, fui mandada embora por conta disso. Eu chorei muito, gente, porque eu fiquei me sentindo assim a pessoa mais inútil. E aí logo em seguida meu ex-namorado não quis mais, e aí tudo bem, bola pra frente, eu continuei estudando, não abri mão de estudar, porque sempre quis ser fisioterapeuta, mas aí eu comecei a entender a dificuldade que era ter a fibromialgia. E comecei a perder amizades também, porque as pessoas perguntam pra você, como você está? Gente, eu peço perdão mais uma vez porque eu tive que pausar o vídeo. Aqui em São Paulo, gravar é muito complicado, porque é o horário, às vezes, que eu consigo gravar, é o horário que o vizinho chega, cachorro começa a latir, aí caminhão do gás passa, caminhão de limpeza passa, então, assim, é uma loucura aqui. Em São Paulo não é um lugar para se viver se você precisa de paz. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, eu comecei a perceber que os amigos não gostavam quando eles perguntavam como eu tava e eu falava que não tava bem, que tava sentindo dor. Aí as pessoas, mas todo dia você tá sentindo dor? Poxa, sim, todo dia eu estou sentindo dor. Infelizmente, essa é uma característica de quem tem fibromialgia. Então, eu comecei a engolir aquilo que eu tava sentindo para não falar mais para as pessoas como eu estava me sentindo, comecei a camuflar, porque se você fala que tá bem, tipo, dane-se, e se você não tá bem, dane-se também. As pessoas são assim, então eu aprendi a me abrir com quem realmente valia a pena falar, que era quem acreditava no que eu tava passando, né? E as pessoas demoraram muito, eu fui muito julgada na faculdade, quando eu tava em Campo Grande, fui muito julgada mesmo,
porque muitas pessoas achavam que eu era fresca, porque eu não queria me enturmar, porque eu tava com dor e eu não gostava da concentração daquela muvuca na hora do intervalo, porque tinha muita gente junto e aquilo me deixava apavorada. Então, assim, juntava a depressão, a síndrome do pânico, que eu já não tava bem. Então, ficar perto de muitas pessoas, pra mim, sempre foi, assim, muito difícil, né? Hoje, graças a Deus, eu não tô tendo mais esse problema de lidar com o público, multidão. Hoje tô mais tranquila, mas antes, quando eu descobri a fibromialgia, eu não entendia, né, se aquilo era da depressão, se era da fibromialgia, se era um dos dois. E agora eu consigo entender melhor aquilo que me faz bem e aquilo que não faz, mas foi algo que acabou me afetando bastante. Bom, outras coisas que eu ouvi. Na faculdade mesmo, quando eu transferi para cá, eu ainda estava em uma faculdade que isso foi antes de perder o meu histórico. Como vocês já sabem, né? Ou quem não sabe, eu vou contar rapidinho. Mas eu vim transferida de Campo Grande para São Paulo porque eu me casei. E aí tava faltando 2 anos para eu terminar a faculdade. Aí eu fiz 1 ano aqui, né? Faltando 1 ano para eu me formar, a faculdade perdeu o meu histórico e eu tive que começar do zero na Uninove. Então foi um processo assim bem, sabe, bem complicado. Perdi meu FIES, fiquei devendo muito pro banco. Então foi uma situação super complicada que eu passei. Mas isso foi o que me deu mais força para poder buscar aquilo que eu sempre quis, que foi ser fisioterapeuta, né? E assim, quando eu vim pra cá, eu tive um choque cultural muito grande. As pessoas em São Paulo são muito frias. Eu sinto muito te informar isso, mas as pessoas de São Paulo são frias. Eu morei já no Distrito Federal, minha cidade natal é Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu percebi que aqui em São Paulo é um local que você não faz amizade, que você não tem amigos, porque as pessoas são difíceis, as pessoas elas têm receio de fazer amizade, e assim, é muito complicado fazer amizade aqui na capital, super, super difícil. Então, as pessoas te julgam muito. E aí, como eu vim transferida de Campo Grande pra cá, eu não consegui fazer amizade assim tão fácil, de forma tão fácil que nem eu fazia em Campo Grande ou lá em Goiás, no Distrito Federal. E eu, né, já fiquei muito triste porque eu queria fazer amizades e os grupinhos já estavam formados na faculdade. E aí eles começaram, quando eu comecei a falar do que eu tinha, comecei a me abrir com o professor, porque eu sempre gostei de conversar com os professores, sempre me dei bem, até hoje tenho contato com todos eles, graças a Deus. E quando eu comecei a conversar com os professores, às vezes as pessoas acham que você é puxa-saco, mas não é, porque você gosta de conversar. Eu sempre quis ser professora, sempre quis dar aula, porque eu gosto de falar. Então, conversar com o professor, trocar ideia, pra mim, sempre foi algo que eu gostei. E tem gente que te interpreta de outra forma. E aí eles começaram a falar, mas por que que você veio lá de Campo Grande? Ai, mas por que que você... Às vezes eu faltava, né, nas aulas, porque eu estudava de noite, não estudava de manhã, como eu gostaria, porque não tinha o curso de manhã, então só tinha noite. E aí eu sentia muita dor, gente. Nossa, quando eu mudei aqui para São Paulo, eu sofri muito. Foi aí que eu comecei a tomar medicação para fibromialgia, porque eu não tava aguentando. Eu acho que foi até por conta da mudança de clima, porque Campo Grande é muito quente, São Paulo são 4 estações num dia só. E aí, quando eu cheguei aqui, eu comecei a ter muitas crises e às vezes eu faltava. E as pessoas não entendiam porque eu faltava, porque como eu não estava trabalhando, eles achavam que, essa daí, né, não quer nada com nada, acabou de casar, não quer nada com a vida, tá com a vida ganha já, que não precisa fazer nada. Na verdade, eu ficava de cama e eu conversava com os meus professores, mandava mensagem, falava o que estava acontecendo. Até que um dia eu ouvi de uma pessoa que eu não deveria ser fisioterapeuta, eu nem deveria me formar, porque eu não ia conseguir tratar ninguém. E isso doeu pra caramba. E naquele tempo, como tava com um diagnóstico assim, bem recente, eu achei que realmente eu não deveria ser fisioterapeuta, sabe? Naquele momento. E aí eu fiquei pensando, mas será? E aquilo foi me deixando tão chateada, e já com os problemas da faculdade,
a faculdade não lançava minhas notas. E aí, o que aconteceu? Eu acabei, né, perdendo tudo. A faculdade não lançou minhas notas, eu perdi meu histórico faltando um ano, que foi o ano de 2018, que era para ter terminado a faculdade. E em 2018 acabou que eu mudei de faculdade, acabei começando do zero na Uninove. E lá também algumas pessoas falavam pra mim, nossa, às vezes eu chegava mancando mesmo, que eu achava que eu deveria comprar uma muleta pra eu poder usar, porque às vezes eu não conseguia andar direito. O pessoal falava, como que você vai atender assim? Eu ficava naquela dúvida. Só que eu ter perdido o histórico e começar do zero, pra muitos foi uma inspiração. O que pra alguns achavam que eu ia desistir, para outros viram, poxa, é uma inspiração, pô, a guria tá estudando de novo, ela poderia estar formada agora e ela tá voltando do zero para estudar, porque realmente ela quer ser fisioterapeuta. E foi aí que eu entendi que eu tinha nascido para ser fisioterapeuta. Porque eu me reapaixonei pela fisioterapia. Então, eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja falar sobre fisioterapia, falar sobre fibromialgia, conscientizar, e é o que eu gosto de fazer. Então, se um dia eu tiver a oportunidade para falar a respeito, para dar aula, então eu vou juntar a fome com a vontade de comer, porque é isso que eu quero para minha vida. Também uma outra coisa que me abalou bastante foi na igreja, quando as pessoas questionaram a minha fé, por ter fibromialgia e também por ter depressão e ansiedade. Quem tem fibromialgia, ela sofre em vários aspectos. Não é só a dor, não é só a parte física, a parte emocional também, ela fica muito destruída. Imagina você ser desacreditada por todos da dor que você sente e você ainda ser julgada por tudo, até pela sua fé. Então a gente é julgada pelas pessoas que moram com a gente é julgada em todos os aspectos e ainda tem aquelas pessoas que julgam você pela sua fé. Eu sempre fui uma pessoa cristã, sempre acreditei muito em Deus, sempre tentei fazer o meu melhor para Deus e ainda assim eu tive que ouvir que tudo aquilo que eu estava passando era falta de fé. E essa daí foi uma das coisas que mais doeu, porque só eu sei da minha intimidade com Deus, né? Como eu sempre falo aqui, isso não tem nada a ver com fé, isso não tem nada a ver com psicológico, a nossa doença tem muito a ver com emocional. Por isso que o tratamento com psicólogo e psiquiatra é super importante e fundamental. Bom, eu coloquei apenas alguns pontos do que eu passei e de como eu me senti ao descobrir a fibromialgia e o impacto que ela tem causado na minha vida até hoje. Eu já ouvi amizades que falaram assim pra mim que tinham vergonha de mim por eu me expor, por eu falar aquilo que eu sinto, e eu sinto um pé orgulho de mim, porque assim, aquilo que eu consigo falar atinge tantas pessoas de forma boa, né? Conseguem ser tocadas por aquilo que eu falo. Eu sei que eu não sofro sozinha. A forma de eu gravar um vídeo e falar como eu me sinto com a fibromialgia, ela diz respeito não apenas a mim, mas às pessoas que me assistem. Então, assim, eu tenho muito orgulho da pessoa que eu sou hoje e, assim, eu sei que se eu não tivesse fibromialgia, talvez eu não teria feito um canal para falar a respeito da doença. Então a gente fala sobre aquilo que a gente sente. E eu não tenho vergonha de ser quem eu sou, de falar a respeito de como eu me sinto. Isso acabou sendo um tratamento para mim também e uma forma de autoconhecimento. Eu me questiono muito antes de fazer os vídeos para colocar aqui no canal. E assim, eu sempre tento melhorar em algo. Quando eu vejo que tem algo que não tá legal, eu penso muito a respeito para eu gravar, para não magoar ninguém, não deixar as pessoas se sentindo de certa forma injustiçadas. Então eu sempre falo de acordo com como eu me sinto. Então essa daqui é quem eu sou, né? E se as pessoas não gostam de mim e sentem vergonha de mim por quem eu sou, eu dou graças a Deus delas saírem da minha vida, porque tem muita gente boa ainda para entrar, assim eu espero, tá bom? Se você gostou desse vídeo e se identificou, deixa seu like, deixa seu joinha e comente aqui também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e ó,
Grande beijo pra vocês e tchau, tchau.